pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma aula, né? Gostaram da aula passada? Espero que sim. Bom, a aula passada a gente trabalhou um pouquinho sobre a sociedade mineradora, não foi? Tivemos atividade que foi da pesquisa, né, do Aleijadinho e da Chica da Silva, espero que vocês tenham realizado, né? A gente viu um pouquinho sobre o próprio Aleijadinho, né, como ele vivenciou no período que na verdade não estava no auge do ouro, né, já estava um processo de desgastamento, inclusive, daquele período do recurso do ouro, né, que é o que a gente vai entrar no tema agora também, porque é no mesmo período em que o Aleijadinho atuava lá em Vila Rica, né, atual Ouro Preto, certo? Hoje a gente vai ver sobre a conjuração mineira, ou também chamada Inconfidência Mineira. O que é que significa esse termo conjuração? Conjuração é conspiração, conluio, né? Quando as pessoas se reúnem, se encontram para tramar alguma coisa, né? Uma conspiração. Mineira, porque ocorreu em Minas Gerais, né? E ela foi em 1789, século XVIII, certo? Depois da conjuração mineira, a gente vai ver a conjuração baiana, vão ser dois vistos, certo? Vocês comparam uma e outra. O mais importante para a gente entender aqui é que antes da gente entender o que foi a conjuração mineira, a gente tem que entender um pouco o que aconteceu antes desse período, né, em Portugal, que vai afetar diretamente o Brasil, certo? Esses pontos são, por exemplo, Tratado de Methuen, que vai ocorrer em 1703. Que tratado é esse? É um tratado em que Portugal vai fazer com a Inglaterra. O nome Tratado de Methuen, ele também tem outro nome para esse tratado. É o Tratado de Pano e Vinho, onde Inglaterra vendia suas manufaturas, né, os seus tecidos, roupas, para Portugal. Portugal vendia os seus vinhos para a Inglaterra. É claro que quem ganhava mais vantagem nessa história era a Inglaterra, porque as pessoas compravam, né, mais roupa e tudo mais do que estar tomando vinho necessariamente, né? E aqui, assim, você vai falar, por que o Tratado de Methuen tem a ver com a Inconfidência Mineira? Porque depois desse tratado, né, vai vir um alvará para o Brasil, feito pela Rainha Maria I, lá de Portugal. Esse alvará vem de lá para cá, que ele decreta o seguinte: não pode ser realizada nenhuma indústria no Brasil. E as que já existiam tinham que ser fechadas. Não podia ter nenhuma produção industrial no Brasil. Ainda já existia produção industrial no Brasil? Sim, de pequeno portes, com produção de tecido, de alguns objetos de couro, né, já eram realizados em algumas indústrias, certo? Mas aqui ela decretou um alvará que proibia, para quê? Para que não pudesse mais comprar mercadorias do próprio território brasileiro. As pessoas tinham que comprar lá de Portugal e, obviamente, Portugal comprava da Inglaterra esses produtos. Então era um repasse de objetos, né, de vendas, só que é claro que quando esse objeto chegava, que ele chegava muito caro. As pessoas que já compravam os produtos que eram produzidos aqui no Brasil, é claro que elas vão achar ruim, porque elas pagavam uma taxa aqui meio mais baixa. Ela comprava o produto bem mais barato do que ela comprava quando ele vinha lá de fora, certo? Lá de Portugal. Então, esse alvará tem tudo a ver também com a conjuração mineira. Outro ponto importante foi que em 1750, com a chegada de Marquês de Pombal no ministério, né, na coroa portuguesa, ele vai fazer uma série de mudanças e transformações que vai afetar, obviamente, o Brasil, aqui no Brasil, né? Um dos pontos é que agora não vale, mas eu vou colocar, né, um dos pontos é que ele retirou os jesuítas, a atuação dos jesuítas no Brasil, que eram os que catequizavam os indígenas, né? Ele tirou o poder que até então tinha na mão desses jesuítas, permitindo inclusive que os índios agora pudessem ser escravizados, né? Em alguns pontos foi isso que aconteceu. Mas o que a gente vai entender aqui, a influência de Marquês de Pombal mais forte aqui, é quando ele decreta, né, que precisa todo ano ser enviada 100 arrobas de ouro anualmente, né, todo ano, anualmente, por ano, 100 arrobas de ouro para Portugal. E ele não queria saber de onde vinha esse ouro.
Ele queria saber que tinha que ter esse ouro. Por que ele decretou isso? Porque a gente viu nas aulas passadas com as casas de fundição, né, o quinto, as diversas formas de cobrança de impostos, foi o que aconteceu. O ouro ele foi esgotando. Quando ele chegou já nos seus finais, aqui no Brasil de fato estava esgotando, só que lá em Portugal as pessoas pensavam que não, que tinha mais, ou então que estavam escondendo, né? Então, isso foi o grande problema, porque se para lá eles acreditavam que ainda tinham, então eles começaram a fazer determinadas cobranças mais rígidas, né? E entre elas entra aí a chamada derrama, que era o quê? Se o Marquês de Pombal decretou que tinha que ser levado 100 arrobas de ouro, se vira para levar esse ouro. Então, se mesmo não fosse encontrado uma mina, né, não fosse extraído tanto ouro, a população era quem pagava esses impostos. E principalmente quem tinha dinheiro, os mais ricos. Por isso, é aí que entra o problema que a gente vai tratar aqui da Conjuração Mineira. Esses conspiradores, essas pessoas que estavam conspirando, eram pessoas da elite mineira, certo? Por isso que é muito importante destacar aqui, a Conjuração Mineira ela tem essa diferença da Conjuração Baiana. A composição social é, em sua maioria, pessoas da elite brasileira. Vamos entender quem são essas pessoas então. Cláudio Manuel da Costa, minerador, poeta, escritor, era uma pessoa que estudou em Coimbra, lá em Portugal, voltou para cá para o Brasil, e atuando aqui como minerador. Era pobre? Não, era rico, ele tinha condições, ele estudava, sabia ler e escrever, tinha ensino superior, então Cláudio Manuel da Costa fazia parte dessa elite. Outro era Alvarenga Peixoto, também minerador, Tomás Antônio Gonzaga, que foi o ouvidor, também era escritor, ele que escreveu Marília de Dirceu, uma obra muito conhecida, Padre Toledo e Melo, que além de ser um vigário, ele é um minerador. E o tão conhecido Joaquim José da Silva Xavier, Tiradentes, que era alferes. O que é alferes? Era uma função, como se fosse abaixo do tenente, como se fosse uma segunda patente, uma patente abaixo do tenente. Aí você vai falar, mas por que Tiradentes? Porque ele também tinha função de dentista, Dentre os que estavam aqui, o Joaquim José da Silva Xavier era o que tinha menos condições. Não quer dizer que ele era pobre. Quer dizer que dentro da elite ele ainda não era que fazia tão parte dessa elite mais seleta, certo? Claro que não eram só esses, mas esse aqui era um dos principais, fora também o José Silvério dos Reis, que é o que vai aí acabar delatando os seus colegas, para entregando eles, para serem presos e tudo mais, que isso aí a gente vai entender um pouquinho também. Mas antes disso aqui, a gente viu que a composição social, quer dizer, a função em que eles tinham na sociedade, faziam parte de uma certa elite, beleza. E um dos pontos que a gente tem que destacar é que eles tinham educação, tinham acesso e tudo mais, e já vinham lá da Europa imbuídos com as ideias liberais. Que ideias liberais eram essas? As ideias iluministas, o iluminismo, Estava ainda lá bombando na Europa o auge aí do iluminismo, as ideias de Rousseau, Voltaire, Montesquieu, que falavam muito da liberdade de expressão, da liberdade individual. Então são muitos pontos que vão ser colocados aí nesse período do iluminismo, principalmente aí valorizando a questão da liberdade, uma palavra assim chave, nesse ponto. Então, eles trouxeram essas ideias, muito ainda difusas, confusas, não estava ainda muito claro, aqui no Brasil ninguém sabia, mas eles faziam parte do elite, eles trouxeram esse pouco para cá. E aí, com essas ideias, veio também, em 1776, a independência de uma colônia aqui na América, que eram as 13 colônias que depois vai se tornar o que atualmente é os Estados Unidos da América. Então, as 13 colônias, que ficavam no norte da América, elas se uniram e se tornaram independentes da Inglaterra. A Inglaterra estava começando a cobrar altos impostos, eles começaram a dar um chega para lá e disse, não, agora nós vamos ser independentes, vamos ser um país, uma república, Então não vamos mais depender aqui e ter que estar pagando impostos para a Inglaterra. Então foi uma decisão muito difícil, complicada, matou muita gente, morreu muita gente, enfim,
né, teve uma guerra, mas eles conseguiram manter a independência. Foi difícil e já foi uma inspiração, né? Então, é claro que essas notícias chegavam aqui no Brasil e principalmente com a elite mineira, que tinha conhecimento, tinha leitura, né? Acompanhava as notícias, jornais e tudo mais. Então essa elite, eles queriam também proclamar uma república, só que eles não estavam pensando no Brasil de modo geral, porque naquela época não existia a identidade brasileira, existia uma identidade mais provinciana, que era uma identidade como se fosse local. Eles eram antes mineiros do que brasileiros, porque não existia a ideia de Brasil. Então eles queriam uma república sim, mas uma república mineira. E aí está a questão, só que república significa coisa do povo, né? Um governo em que o povo atua, em que as pessoas vão direcionar, vão votar, vão decidir quem vai ser eleito e tudo mais. Numa república, geralmente na república moderna, né? Ela não existe escravidão e não era isso o que a maioria dos líderes queriam. Eles não queriam acabar com a escravidão. Eles queriam uma república, mas eles queriam uma república que mantesse a mesma coisa que já acontecia no Brasil. Quer dizer, eles queriam manter a escravidão, a desigualdade social e todo o mesmo estamento, a mesma estabilidade social que já existia. Então veja, eles queriam mudanças? Queriam, mas as mudanças favoráveis para a elite que estava liderando ali, certo? O Tiradentes, ele dentro dos líderes aí, ele era o que mais atuava, né? Ele ia às ruas, ele chegava nas pessoas nas ruas, ele falava sobre liberdade, falava sobre república abertamente, então ele era mais visado, né? Então ele já tinha mais assim, essa desenvoltura da fala, em falar em público, então acabou sobrando para ele também, né? Porque um deles tinha que ser punidos quando foram descobertos, né? Porque um dos colegas entregaram, né? O Silvério dos Reis foi quem entregou. Mas assim, gente, vou dizer uma coisa para vocês. Não quer dizer que quando eles estavam tramando, conjurando, conspirando, não quer dizer que ia dar certo, porque era uma conjuração, de uma certa forma, sem muitos fundamentos. Eles pensavam numa república, mas eles não tinham, assim, muitas coisas concisas e certas. Então eles ainda estavam só na ideia, né, e tal. Mesmo assim, eles foram punidos, né, porque descobertos, né, a coroa portuguesa mandou punir, né, porque é um crime de lesa majestade. Você está lesando, né, a autoridade real que é a coroa portuguesa. Quando você pede independência, você está dizendo que você vai romper, né? Então foi um problema aí, e aí sobrou para Tiradentes. Todos foram presos, né, exceto quem entregou. Mas assim, o Tiradentes, ele foi preso ainda no Rio de Janeiro, né, trazido, julgado, aí ele foi enforcado e depois que ele foi enforcado, ele foi esquartejado, né, as partes do corpo dele foi exposta por Vila Rica, assim. É triste, né, quando a gente fala essas coisas, mas acabou sobrando para Tiradentes, então, levar, né, essa punição para servir de exemplo para que outras pessoas não fizessem o que eles estavam ali tramando fazer, para que realmente as pessoas se assustassem assim, meu Deus, jamais eu vou pensar em fazer isso aí, né? Então, os outros, né, foram presos, como eu falei. O Cláudio Manuel da Costa foi também assim, tem um caso, né, uma coisa estranha, porque ele foi preso 3 dias depois ele foi encontrado morto na prisão, e aí disseram que ele mesmo se matou e tudo, mas aí tem uma suposta possibilidade de que mataram ele, né? Mas diferente do Tiradentes, né, que já teve uma exposição maior, né, da sua punição. Eles, como eu falei, eles reivindicavam os impostos, né? Eram pessoas da elite que não estavam satisfeitos com os impostos cobrados pela coroa. Entre eles a derrama. Tanto é que eles estavam tramando o dia da Inconfidência Mineira no dia da cobrança da derrama. E como eles foram descobertos antes, né, a pessoa que fazia a cobrança, ela não fez mais essa cobrança, era o chamado Barbacena, né? Ele disse que não ia fazer a cobrança da derrama para pegar essas pessoas, porque o que acontece? Quando ia ser o momento da derrama, ele ia aproveitar esse momento que estava entrando nas casas das pessoas e ele ia convocar as pessoas para revolta, né? Só que como não aconteceu, né, então dificultou aí para os caras. E eles, como eu falei, eram favoráveis a uma república, mas uma república ainda que ia manter a escravidão, certo?
Uma das coisas interessantes é que eles construíram aí ainda, né, nesse processo, inspirados nas ideias iluministas e na independência dos Estados Unidos da América, né, das 13 colônias, eles fizeram uma bandeira. A bandeira de Minas Gerais, atualmente, né, é uma bandeira construída pelos Inconfidentes na época aí que eles estavam ali tramando, né? Essa bandeira aqui, que é o triângulo no meio da bandeira, né? O triângulo, na época que eles fizeram, o triângulo era verde, né? Atualmente o triângulo é vermelho, representando, obviamente, o sangue aí derramado por de Tiradentes, né? Mas é um triângulo e tinha uma frase ao redor desses triângulos que significa libertas que serai também, que é uma frase em latim que significa liberdade ainda tardia, ainda que seja tarde, né? Ainda que seja tarde, venha a liberdade. Então defende aí a liberdade, as ideias iluministas. O triângulo está relacionado mais até com a independência das 13 colônias, com a influência dos maçons e da maçonaria, né? E aí já é um outro tema a ser tratado. Se tiverem curiosidades, pesquisem mais sobre isso, tá? Mas de modo geral é isso que a gente tem a falar sobre a conjuração mineira. Isso é importante, ó. Aqui grande parte, né, dos líderes é elite, vamos lembrar disso. Na conjuração baiana a gente vai ter uma outra configuração dessa parte da composição social, tá certo? Obrigada, valeu, até já!